bem, então. E aí, gurizada do terceirão, tudo bem com vocês aí? Vocês estão acompanhando as aulas, estão assistindo aí? Espero que sim, né? Muito bem, vamos para a nossa segunda metade do capítulo 13, que a gente está trabalhando, que é o sentido da vida. Profundo, né, esse assunto, profundo esse tema, e a gente já viu ali, né, 2 aulas. Vamos para a terceira e última aqui, espero terminar isso o mais rápido possível, e não me deter muito aqui hoje nos detalhes, mas nós temos 3 grandes pensadores para falar que são super importantes para a compreensão desse assunto, tá? Lembrando que na primeira parte a gente falou dos existencialistas franceses, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Agora a gente vai para o Nietzsche, Kierkegaard e para o Viktor Frankl, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, desses principais aspectos em relação, tá, ao sentido da vida. Eles caminham muito próximos. Tem o Heidegger aqui também. Eles caminham, seguem uma linha muito, muito próxima, né? Um vem seguindo a trilha do outro, deixado pelo outro. E então vamos pensar aqui, vamos pensar alguns aspectos principais para não ficar aquela coisa muito repetitiva, porque é importante aqui entender o que cada um deles traz como compreensão para o sentido da vida. Bem, vamos lá então, e a gente vai começar agora com o Nietzsche. Bom, gente, o Nietzsche, velho conhecido de todos vocês, né? A gente já vem para alguns que foram meus alunos, são meus alunos desde lá de antes, do ensino fundamental. O Nietzsche é um filósofo aí que a gente já viu ele em outras partes, né, da nossa caminhada, desde o 9º ano, depois apareceu no 2º, aparece agora de novo no 3º, e é característica dos modos, né, do sistema marista, fragmentar a filosofia do autor para que a gente não veja ele tudo de uma vez só, e sim pequenas doses, né? Bom, o Nietzsche, acabamos de ver anteriormente a questão da ética dele, tá? Agora a ideia está voltada para a questão da existência. E assim, ó, é parecido, tá? Porque a filosofia do Nietzsche, ela segue muito aquela ideia do indivíduo que consegue superar a moral, tá? Então, essa é o principal sentido da filosofia dele, que é aplicada para tudo. Tá? Então, ele vai mostrar ali, né, tipo, da questão de que tudo vai precisar de sentido para a vida. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente está buscando sentido. E quando a gente faz alguma coisa que a gente não atribui sentido, que a gente não encontra sentido naquilo, a gente está só reproduzindo. Ou seja, a vida não está valendo a pena, segundo o que o Nietzsche vai nos mostrar ali. Então, se algo tem algum sentido para um sujeito, quer dizer que tem algum valor. Então, né, ele vai mostrar que tipo, a vida gira em torno desses valores, né? Nós, seres humanos, somos dotados de valores. Passamos a nossa vida inteira construindo e alicerçando né, em cima, quer dizer, construindo a nossa vida em cima desses alicerces, que são os valores das quais herdamos e também construímos esses valores. A gente herda socialmente, culturalmente, por meio da família, do lugar onde a gente nasce, mas também construímos outros ao longo da nossa vida, né? No momento que a gente vai se emancipando, se tornando, como Nietzsche fala, senhor de si, como a gente vai tomando essa maturidade, a gente vai construindo valores também. E isso é importante. Tá? Então, o que o Nietzsche chama de genealogia, tem um livro chamado Genealogia da Moral, é a ideia de que ele vai buscar, né, as raízes, assim como existe, né, a árvore genealógica no campo da biologia, para a gente entender de onde a gente vem, quem são os nossos ancestrais. O Nietzsche vai fazer uma genealogia no sentido da moral, que é o livro dele, Genealogia da Moral, onde ele vai mostrar onde é que nasce as bases morais da sociedade ocidental. Ou seja, quando que nós nos tornamos isso que nós somos, esses valores que nós temos na nossa sociedade hoje.
né? Porque se a gente pegar a sociedade antiga, grega, romana ou medieval, os valores eram completamente diferentes, principalmente no mundo antigo. A gente pode até citar, por exemplo, algumas questões que eram importantes, né? A questão da participação política, do conceito de cidadania, né? Da questão do trabalho escravo, uma outra questão que aparece em seguida da homossexualidade, que não era um tabu, né? Que era uma coisa aceitável, que depois na Idade Média passou a ser um tabu, ou seja, a moral muda. Então, o Nietzsche vai mostrar, por meio do estudo dele, aonde que nasce esses padrões morais. É isso que ele quer deixar claro para as pessoas que leem as suas obras, que buscam Nietzsche, um entendimento para esse mundo que a gente está inserido aí, que é o mesmo dele, né? Ou seja, por mais que fosse lá o século XIX, os valores ainda são muitos, ainda existem, né? A gente percebe que alguns estão se modificando, é verdade, né? Mas grande parte ainda está aí. Então, para Nietzsche, a questão da genealogia ultrapassa então a busca de origens. O que importa quando pensamos filosoficamente é o quanto aquilo a ser pensado não serve como valor, o quanto é válido para a nossa existência. Tá? Então, o Nietzsche quer que a gente busque esses valores, mas que quando encontre dê sentido a eles, né? Ou seja, que a gente possa moldar a nossa vida de acordo com aquilo que nos faz bem, aquilo que seja um objeto de escolha das nossas vontades. O Nietzsche é um filósofo que cai muito para esse lado da vontade, né? Ou seja, por que eu não faço aquilo que me dá vontade? Por que eu não ajo de acordo com os meus desejos, com os meus instintos? Por quê? Por causa de uma força moral, por causa de um padrão social, que é uma força moral. E o Nietzsche diz, não, então, se o indivíduo não age, se o indivíduo não se comporta de acordo com aquilo que ele sente vontade de fazer, ele não está sendo ele. A moral está se sobrepondo ao ser humano. E o que o Nietzsche, a proposta do Nietzsche para o entendimento, né, uma antropologia filosófica do Nietzsche é essa, né, é a libertação e deixar simplesmente a vontade agir, o ser humano ser levado pelas paixões, não pela racionalidade da sociedade ocidental, tá? Então, que prevaleceu, né? Que vai mostrar lá naquela ideia de Apolíneo, Dionisíaco e tal. Bom, então o pensamento filosófico não serve apenas para tentar estabelecer um sistema geral, né, de valores éticos, mas para pensar os valores a partir da sua origem, fundamento ou essência. Então, ou seja, né, o Nietzsche aqui está invertendo a proposta do Kant. Enquanto Kant pensava valores morais que fossem aplicados de maneira universal, como o imperativo categórico, que a gente viu, o Nietzsche não pretende isso com a genealogia dele, né? Ele quer mostrar onde surgem esses valores, como esses valores são moldados ao longo do tempo. Tá? Então, uma outra coisa que ele traz aqui também é a questão da moral do Senhor. Tá? Isso é uma coisa mais complexa, eu não vou adentrar aqui, senão porque vai abrir uma discussão que vai fugir um pouco do assunto da aula. Mas a ideia é que o Nietzsche distingue, por exemplo, a moral do senhor e do escravo. Ele vai dizer isso, né? Tipo, a moral do senhor é a moral que prevalece na sociedade. O senhor é o que manda, e o escravo é o que obedece. Tá? Então ele vai dizer, bom, o que prevalece na sociedade é a moral do senhor. Né? Ele vai dizer, é o cara que sobrepõe, quem bota, determina o que tem que ser. E a moral de rebanho, que ele chama, né, remete a todo e qualquer tipo de pensamento que homogeneiza os sujeitos e os põe submissos a uma crença, a uma única crença. Tá? Então, por exemplo, aqui no pensamento do Nietzsche, ele vai mostrar, então, seria uma discussão aqui em relação aos valores, horrível esse meu risco aqui, né? Em relação aos valores de morais, né? Moral do senhor versus moral do escravo. Então, sempre, em toda a sociedade,
a gente vai ter essa briga, né, de sobreviver, uma briga de forças. Isso é uma briga de forças, né, para impor, ou seja, o seu modo, o seu estilo de vida, enfim. Aí vai mostrar que isso é uma coisa que sempre se deu ao longo da genealogia, ou seja, ao longo da história da moral, tá bem? Então, negativa, impondo regras, como não faça isso, não faça aquilo. A Nietzsche identificou na moral de rebanho ao cristianismo e ao judaísmo na medida em que as leis das religiões, das grandes religiões, que são objeto de análise, elas funcionam, né, com uma ideia de leis que julgam. E se a gente tem leis, por exemplo, que julgam no sentido, né, quase que universal, ou seja, no sentido de alguém, né, que está vendo tudo que acontece, de alguém que condena veemente essa livre ação humana, o Nietzsche entende que as religiões, nesse sentido, elas tolhem, né? Elas diminuem a capacidade do ser humano, do desenvolvimento maior que ele tem. Porque onde é que consiste o cerne do pensamento do Nietzsche? É na capacidade, né, que esse ser humano tem de se desenvolver o tempo inteiro. A partir do quê? A partir da sua vontade instintiva. A partir da sua vontade que parte, né, do seu querer. E esse querer, ele não pode ser, de maneira alguma, recluso. Tá? Então, é nesse ponto, por exemplo, que a filosofia do Nietzsche vem, e a gente já viu isso, por exemplo, na questão própria da moral, né, quando ele trabalha a questão da moral, mas é nesse sentido que o Nietzsche vai trabalhar a questão, por exemplo, né, da liberdade, a questão da ética e a questão do sentido da vida. Ou seja, o sentido da vida está nessa manifestação, nessa atribuição que o indivíduo dá a todo momento para responder às suas vontades. Tá? Então, além disso, devemos regular nossa vida em função de um hipotético destino pós-morte. Se formos bons, nossa alma terá lugar garantido. O paraíso, por outro lado, se formos maus, iremos para o inferno. Então, ou seja, é aí, né, que o Nietzsche entende, por exemplo, que essa questão da vida presa a alguma questão de uma doutrina religiosa, ela se torna uma vida em que o indivíduo não cumpre a sua vontade que vem de dentro nunca. Tu pensa assim, né? Bom, eu vou fazer tal coisa, não, mas não posso fazer. Por que eu não posso fazer alguma coisa que me dá vontade? Porque eu estou preso a uma moral, eu estou preso a alguma coisa, né, que estão me dizendo que eu devo fazer. Então, ou seja, é nesse sentido, né, que o Nietzsche vê que as religiões acabam funcionando como uma espécie de molde para o ser humano. E ao moldar esse ser humano pela moral, pelo medo de um futuro que não se sabe se tem, o indivíduo ele é impedido de viver a sua vida de acordo com as suas vontades e impedido de desenvolver a sua capacidade maior, que é aquela capacidade que vem de dentro. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui a crítica, tá? Que tais valores negativos acabam por limitar o campo de ações de qualquer sujeito. Se guiarmos a nossa vida em função apenas do que supostamente aconteceria após a morte, isso poderia reprimir grande parte do nosso potencial, se não todo, pois, conforme o filósofo, né, o ser humano deveria agir a fim de superar-se a si mesmo, tornar-se cada vez melhor, isto é, mais criativo, mais forte, tanto em termos físicos quanto psicológicos. Ou seja, então, por Nietzsche, essa luta do ser humano é uma luta com ele mesmo. É uma luta em que o indivíduo está no mundo
ele está preso por estruturas invisíveis, moral, cultura, religião, né, costumes, família, e todas essas estruturas invisíveis que se sobrepõem ao indivíduo aprisionam, né? Ou seja, é aquele desenho que eu sempre faço no quadro, do bonequinho e os balãozinhos em cima, assim, né? Então, ou seja, o indivíduo está preso ali. Como é que eu consigo fazer da minha vida aquilo que eu gostaria de manifestar a minha vontade de potência? Nós temos a vontade, por exemplo, por que eu não boto isso em jogo? Porque é uma série de questões que nos prendem, né? E que tornam, às vezes, a concretização dessa vontade uma realidade. E para o Nietzsche, essa é a questão, né? É isso que vai ser o mais importante. É o indivíduo que vai conseguir colocar. Por isso que, para ele, a pessoa que consegue manifestar isso, que consegue colocar na sua vida aquilo que ela almeja, é o super-homem. É o cara que faz a transvaloração dos valores, que a gente vai ver mais adiante aqui, né, já. Então, ou seja, a transvaloração dos valores, dito de maneira bem direta, é aquele indivíduo que consegue ultrapassar os valores, esses balõezinhos que eu falei, da sociedade, e ditar a sua vida de acordo com o que ele acha que é o mais fundamental para ele, né? A gente brinca assim, tipo, o espírito livre, entendeu? E normalmente o que a gente entende, ou quando a gente visualiza os espíritos livres, são pessoas que não se encaixam dentro da sociedade. A gente tem vários artistas famosos, né, e até pessoas que às vezes a gente conhece no dia a dia, que são pessoas que fizeram da sua vida o que elas queriam que realmente fosse. Pagaram um preço alto por isso, alguns, né, é verdade, pagaram, mas seguiram sua vida de acordo com aquilo que eles achavam que realmente era o melhor para eles. Realizaram as suas vontades, não viveram reprimidos frente a um sistema moral. Tá? Então, ou seja, isso é o passo para se atingir o Übermensch do Nietzsche, que é o super-homem. Tá? Então, ou seja, quando o indivíduo ultrapassa os valores das quais ele está preso, ele está transvalorando, criando os próprios valores para ele, que dão sentido à vida dele, e a partir disso ele começa, então, esse processo de liberdade, que o Nietzsche vai chamar. Tá bem? Então, por meio da criação de valores, né, essa frase final aqui que é importante, por meio da criação de valores, que podemos então tornar realmente quem somos. Então, uma frase muito impactante do Nietzsche nesse sentido, né? Criando valores. Ou seja, quando eu analiso tudo, quando isso tudo passa pelo filtro moral, e aí, depois de passar pelo filtro moral, depois de analisar, que eu, né, entendi que aquilo é o melhor para mim, e então, a partir disso, eu passo a seguir, né, com base nessas escolhas que foram pensadas. Bom, depois disso, quando as coisas, né, então a gente considera boas, certas ou mesmo desejáveis para nós, apenas porque todo mundo fala, né, que são. Nesses momentos, não estamos então agindo de forma como realmente somos, não estamos agindo como realmente somos. Trata-se de momentos de inautenticidade. Uma existência autêntica é aquela da qual
não apenas somos capazes de afirmar nossas diferenças, mas realmente temos coragem de viver de acordo com os nossos valores. Bom, também, tá, dentro dessa linha de pensamento do Nietzsche, ou seja, quando a gente está as coisas que acontecem na nossa vida nos são dadas, né, nos são impostas, como os costumes, como a tradição, para qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, se a gente for cair para o lado político, né, a gente diria que o cara nasceu numa família de pessoas que são conservadoras ao extremo, religiosas, e de um posicionamento direitista. E aí o cara, ao longo da vida dele, ele se descobre esquerdista, né? Ele se descobre que aquelas ideias das quais ele foi criado não servem para ele. E ele passa a militar na esquerda, adotar uma postura esquerdista, marxista, leninista, trotskista, enfim, o que seja de mais radical. E aí você vai dizer, bom, mas então o que aconteceu com esse indivíduo, o pai dele, o avô dele, o que aconteceu com esse indivíduo que ele não tá, né, fugiu da tradição da família? Bom, mas aí é a questão, essa pessoa, analisando sobre o viés do Nietzsche, essa pessoa escolheu aquilo. Essa pessoa, ela teve a possibilidade de experimentar as 2, 3, 4, 5, 6 teorias e escolher que é melhor para ele, a que dá mais sentido para a existência da vida dele. Ele simplesmente não adotou aquilo como sendo certo, como aquela visão certa de mundo, né? A questão política é muito importante, a gente não dá muita bola para isso quando é jovem, mas a visão política, né, é uma linguagem que dá sentido para a nossa interpretação de mundo. O indivíduo que não tem uma posição política definida, esse indivíduo está perdido no mundo, entendeu? Porque como é que ele interpreta o mundo? Como é que ele encara os problemas da realidade se ele não tem uma leitura política da coisa? Sabe? Então todos nós, nesse momento, principalmente vocês, né, que são jovens, estão, de alguma maneira, nesse conflito. Por quê? Vocês recebem em casa uma carga de influência política, ideológica da família, mas, por outro lado, também vocês têm contato com outras ideologias políticas, com outras vertentes de possibilidade de interpretação da realidade. E vocês entram em crise, né? Vocês não sabem realmente o que vocês são, no direito, esquerdo, centro, conservador, liberal, progressista, vocês não sabem. Vocês estão construindo a visão de vocês, né? E essa visão, ela tem que ser um construto, fruto, né, da capacidade racional de vocês de analisar as coisas, medir, verificar, entender o que dá mais sentido para vocês viver. Que é essa a questão que a gente está dizendo. Ou seja, eu preciso da minha vida. Porque se alguém chega e me diz que aquilo é o certo, isso não é uma escolha racional e eu não estou sendo livre. Porque alguém está me dizendo o que eu tenho que ser. Sabe? Então, ou seja, para o Nietzsche, e isso é tradição, entendeu? Como um filósofo tão problemático, porque ele contesta a tradição do mundo ocidental, porque tu nasce os costumes, ponto final. Né? Mas o que o Nietzsche está propondo é justamente esse rompimento, né, com toda a tradição que se tinha até então e que se tem, né, em grande parte até hoje. Bom, essa questão dos estilos do Nietzsche, então essa criação que leva a uma existência autêntica,
foi definida por Nietzsche por meio de estilo. Nossa existência, então, para o filósofo alemão, nada mais é que a realização de um estilo de vida, sem valores transcendentes que a justifiquem. O mundo nietzschiano é o mundo da ausência de Deus e da evolução darwiniana. Criar valores é dar sentido, né, e significado único às inclinações individuais. Bom, o Nietzsche é um filósofo libertador, né, da alma. Ele é um filósofo que propõe isso, sabe? Eu gosto muito do Nietzsche. Para mim é o meu filósofo preferido. Mas, entre os meus filósofos preferidos. Mas a gente tem que ter um cuidado ao ler o Nietzsche, entendeu? Porque isso não dá para achar que tudo que o Nietzsche escreveu é aplicável à realidade. Porque o Nietzsche escreve isso num campo de ideias. Entendeu? Ele está propondo. Nem ele conseguiu fazer da vida dele aquilo que ele escrevia. Que o Nietzsche, né, por mais que ele tenha sido um rebelde em vida, no sentido de que ele negou várias coisas, né, o Nietzsche não conseguiu, em alguma olhada da ver, né, tendo que aceitar o que a sociedade, o que a tradição te diz como certo. Mas o importante, né, disso tudo que a gente está trabalhando é pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e os nossos sentidos que a gente dá para a vida. Né? A existência estética, para Nietzsche, é o sentido de que é uma vida pautada para o existir. E o existir está relacionado à imagem que as pessoas têm de mim. Né? Ou seja, como isso? A ética é importante, mas a estética também é fundamental. Por quê? A estética é o que aparenta ser, é como as pessoas me veem. Ou seja, então, por Nietzsche, tudo é uma questão estética. O Nietzsche é um admirador da arte. Então, para ele, né, esse pensamento do parecer ser é muito importante. Só que o Nietzsche não está muito preocupado com o parecer ser. Ele quer o ser. Né? Ele quer que tu não pareça ser tal coisa. Não pareça ser livre. Ele quer que tu seja livre. Né? E essa é a questão importante. Porque diz que a vida é uma vida de estética. Uma vivência onde a gente passa grande parte da vida, principalmente vocês que são jovens, né? A escolha de uma identidade estética do que você não ser. A barba, o óculos, o cabelo, o estilo de roupa adotado. Isso é uma estética que passa uma imagem. E a imagem não é só, ela também é um estilo de vida. Né? Ela também representa um pouco de como eu encaro a vida. Ou seja, um estilo mais aventureiro, um estilo mais social, casual, enfim. O Nietzsche cai para esse lado também. Que, bom, são valores. E os valores que eu escolho para a minha vida, eu também trago, né, na minha transparência, na minha existência estética. Vamos lá. Então, o sucesso de nossa empreitada será medido não pelo que somos, mas pelo modo como somos, o que somos. Tá? No limite, viremos estilos diferentes, e não haveria ninguém igual a ninguém. Viver aceitar o devir, o que devir a ser, ou seja, viver, jogar seu jogo constante da criação. Aí entra no Heidegger. Tá? E eu vou me dar a liberdade aqui de pular o Heidegger. Tá? Porque eu acho que o Kierkegaard aqui nos interessa mais do que a gente está falando. Eu tenho um box. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Heidegger, dá uma olhada no box dele e aí no capítulo. E aí a gente, quando voltar às aulas, podemos até assistir um vídeo do Heidegger, que tem um vídeo no School of Life bem bacana dele. Tá? Bom, segundo, então, apresentar para vocês o Kierkegaard. Muita gente aqui não conhece o Kierkegaard,
só aqueles que foram meus alunos não conhecem Kierkegaard, né? Bom, Søren Aage Kierkegaard, né? Kierkegaard, com 2 As. Bom, o Kierkegaard já é um íntimo nosso aqui, né? É um filósofo que a gente estudou já no passado e que também está na minha prateleira dos preferidos filósofos. Eu gosto muito desses filósofos existencialistas, né? Bom, o Kierkegaard, ele é dinamarquês, tá? E ele viveu no século XIX na Dinamarca e também na Alemanha. A Dinamarca é do lado da Alemanha, né? Então, no norte da Alemanha, ele atravessa de um barquinho, já está na Alemanha, rapidinho. Então, ele viveu aquele apogeu, né, da filosofia alemã do século XVIII e XIX. É contemporâneo do Schopenhauer, do Nietzsche, do Marx, viveram mais ou menos na mesma época, no mesmo século, né? Não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente conviveram nos mesmos lugares, mas são contemporâneos de viver na mesma época, de compartilhar os mesmos problemas, aspirar a possíveis soluções, etc. e tal. Tá? Então, o Kierkegaard é um filósofo que escreveu alguns livros, muitos livros, em formatos de romance. Tá? Ele é considerado o pai do existencialismo. Tá? Ou seja, o Kierkegaard antes do Sartre, se fala do Kierkegaard. Tá? Então ele trazia nos próprios romances dele, ele trazia personagens que davam características, né, existenciais, reflexões existenciais. Tá bem? E o Kierkegaard, tá, traz esse conceito de angústia. Tá bem? Então, segundo Kierkegaard, temos que criar sentidos para nós mesmos. Devemos olhar para a vida como uma construção constante e como a nossa própria obra de arte. Ou seja, né? Por quê? Porque a vida o tempo inteiro sendo construída. Ou seja, cada dia eu construo um capítulo da nossa vida. Se a vida fosse um quadro, cada dia eu pintaria alguma coisa desse quadro. Se a vida fosse um livro, cada dia eu escreveria uma página. Se a vida fosse uma peça de teatro, cada dia eu encenaria uma cena. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, a vida é um livro aberto. Né? Estamos a cada dia escrevendo uma página, sem saber o final. Isso alguns atores, né, que atuam em filmes, novelas, eles não sabem, alguns, a grande maioria, não sabe o final. Eles recebem, né, o roteiro, o que eles têm que dizer, as falas, enfim, semanalmente. Né? Eles recebem semanalmente. Eles não sabem o que vai acontecer com o cara na outra semana. Porque isso cria um aspecto, né, de incerteza, que é o que nós temos na nossa vida. Se a gente nascesse hoje já sabendo quando a gente morreria, do que morreria, ou como seria a nossa vida, entendeu? A vida ia ser muito mais previsível, sabe? Porque o que torna talvez a vida ser um grande barato é essa capacidade que ela tem de nos surpreender com, né, o inesperado. Então, né, para o Kierkegaard, isso é o que faz com que todo indivíduo crie uma série de angústias na sua vida. Porque o tempo inteiro o indivíduo está decidindo na vida, sabe? Viver, né, é fazer escolhas. Nos deparamos com uma escolha, tomamos decisões quase o tempo todo. E ainda assim temos a compreensão muito limitada do alcance das escolhas
especialmente as consequências a longo prazo. Tá? Então, ou seja, né, só a frase do Kierkegaard, né, que tá lá na parede lá, né? A vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas se vive para adiante. Vocês viram naquele outro vídeo já que a parede é cheia de frases filosóficas. Né? Então, aí tem uma frase do Kierkegaard. A questão é essa, sabe? Ou seja, só é possível viver, né, para frente. Mas para compreender a minha vida, eu preciso olhar para o passado, para entender como eu cheguei aqui. E isso é angústia, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Porque eu posso ter tomado escolhas erradas. Pausa. Estamos em época de coronavírus. Tá? Eu posso ter resolvido ir ao supermercado sem nenhum tipo de proteção, mesmo que todo mundo dissesse para mim, esse ano compra no mercadinho, que não, eu vou no supermercado, não sei o quê. Bom, ok. Fui detectado, né, no exame. Bom, o que eu acabei de falar? A vida só se compreende mediante um retorno ao passado. Mas é para frente que se vive. Ou seja, eu vou projetar o meu futuro, mas vou entender o meu presente a partir do retorno ao passado. Né? Então, só que isso, né, bota o ser humano na encruzilhada, cara. O tempo inteiro tu tem que decidir. Porque no final das contas é tu que decide. No final das contas, a tua vida é somente tua. No final das contas, é tu quem marca a letra A, B, C, D ou E. Entendeu? A tua razão, aquilo que ele vai dizer ali, ó. Né? Tem aqui, ó, esse aqui. Tipo, né? A tua razão analisou, pensou a questão, tá, é A. Não, mas cara, eu acho que é C. Eu acho que é C. Não, é A. A razão diz que é A, não, mas é C. Porque tu quer o resultado. No final, é sempre tu que escolhe. A razão, para o Kierkegaard, é fundamental. Mas há uma carga instintável do ser humano que direciona a escolha da coisa. E esse direcionamento da escolha se aproxima do Kierkegaard do Nietzsche. Tá bem? Vamos lá. Então, para os existencialistas, decisões individuais impactam quem somos como indivíduos, e como grupo social. O ponto fundamental é a razão por si só. Não é suficiente para dar sentido às nossas escolhas, as quais adquirem sentido à medida que em cada um se põe como valor delas. As decisões, não a razão. E isso acontece no mais racionais parecem. Por esse motivo, cada vez que realizamos alguma escolha, um fundo de incerteza presente. E isso se relaciona com o que Kierkegaard chamou de salto. Temos essa fé cada vez que agimos. Então, seja o salto da fé do Kierkegaard. A questão é que o salto da fé dele é essa ideia de que nós acreditamos sempre estar tomando a melhor decisão. Então, ou seja, sempre há um pulso instintivo do indivíduo que age até mesmo sobre a decisão racional. Bom, então, para concluir aqui, então, eu acreditava que apenas explicar conceitos para as pessoas não seria suficiente para fazer uma mudança de postura. As pessoas precisam, então, se dar conta do modo capaz de definir um propósito maior para suas vidas. Afinal, trata-se de um sentido para a vida. O propósito e sentido, dentro da perspectiva kierkegaardiana, são indissociáveis. Então,
desses pensadores aqui. Essa segunda parte do capítulo 13, ela traz isso, né? Ou seja, pensadores que seguem uma mesma linha na questão de atribuir sentido para a vida. Por fim, chegamos no Viktor Frankl, tá? Eu dei essa semana para vocês, semana passada, na verdade, né? Estou gravando o vídeo na mesma semana, mas vocês vão ver esse vídeo na outra semana. Vou postar, né? Nesta semana aí, eu deixei como atividade para vocês a leitura de 2 textos do Viktor Frankl que foram publicados na revista da Unicinos. Tá? Uma revista muito bacana, quem quiser seguir, assina o newsletter, não ganha nada, mas assina porque todos os dias tu recebe no e-mail textos muito bacanas, com o que há de mais importante da intelectualidade no campo das humanas, tá? No mundo. E textos relacionados ao Viktor Frankl, autores, pesquisadores, estudiosos que usam o Viktor Frankl, né, que estudaram ele e usam ele como um instrumento de trabalho. É um cara que eu conheci, confesso para vocês, conheci há pouco tempo, faz uns 2, 3 anos, numa palestra dessas de início de ano. O irmão Claudiano trouxe o Luciano de Jesus, que é um cara que é o maior especialista em Viktor Frankl do Brasil. Trouxe esse cara para fazer aquela palestra de abertura do ano letivo para os pais. E eu já conhecia esse professor da internet, de assistir os vídeos dele e tal, né? E o cara fez uma palestra de Viktor Frankl de logoterapia, aí no Marista, entendeu? E, cara, assim, ele é o cara do Brasil para trabalhar o Viktor Frankl. E eu fiquei, assim, tipo, encantado com a forma como ele apresenta o Viktor Frankl e também com a filosofia do Viktor Frankl, porque por mais que o Viktor Frankl não seja um filósofo de formação, ele é psicanalista, o trabalho dele é completamente filosófico, entendeu? Então, o Viktor Frankl, a trajetória de vida dele, está aqui resumida nesse slide. O livro dele é O Sentido da Vida, um livro que é um clássico, tem que ser lido. Então, ele era um médico, se eu não me engano, posso errar aqui, agora não vou lembrar, austríaco. Ele foi preso porque ele era judeu, né, na época do Holocausto. E ele ficou 3 anos preso nos campos de concentração. Ele perdeu a mulher grávida, ele perdeu, né, o filho, que ia nascer, obviamente, o pai, a mãe, as irmãs, perdeu a família toda, só ficou ele. Tá? E ele resistiu 3 anos dentro de um campo de concentração. Tá? E aí o que vai acontecer? O Viktor Frankl, ele vai, depois que os aliados tomam a Alemanha, libertam, agora essa semana, né? Semana passada. Acho que foi essa semana. Não lembro mais, eu estou perdido nessa quarentena, perdi noção de tempo. Se completou aí, né, um aniversário da libertação dos campos de concentração. Bom, gente, a questão é essa, tá? O Viktor Frankl, ele resiste ao Holocausto. E depois que ele sai, ele escreve um livro, O Sentido da Vida, que é a questão, né, chave, ou seja, como um indivíduo que passa 3 anos dentro de um campo de concentração consegue dizer que existe um sentido, um propósito para a vida. Sabe? Como é que eu dou sentido a algo que eu sei que eu vou morrer? E o Viktor Frankl é justamente isso. A filosofia dele é, tipo, cara, se tivesse que resumir a filosofia, entre aspas, a filosofia do Viktor Frankl, seria, vou até aumentar para vocês olharem, o sentido da vida está no sentido que eu atribuo a ela. Como assim?
que nos movimenta como seres humanos? O que nos faz ser o que somos? As nossas escolhas, o nosso estilo estético, tudo isso são sentidos que eu atribuo para eu existir. O Viktor Frankl vai dizer, bom, então é isso, entendeu? Dentro de um campo de concentração, o que tu tem que fazer? Bom, tu tem que te manter vivo, mesmo sabendo que tu vai morrer, sabe? Mas enquanto eu não morro, eu preciso dar um sentido. Cara, isso é louco, entendeu? Porque os caras estavam num lugar que sabiam que ia morrer. E eles, não, peraí. Tem coisas belas aqui dentro. Há coisas que fazem que eu veja sentido. Por exemplo, eu preciso existir para ver o pôr do sol, como ele fala, né? Da janela da cela, porque isso me dá um prazer. Isso é um sentido para se manter vivo. Né? A solidariedade que existia entre os judeus, isso para ele era também um sentido. Tá? Então, pô, é uma obra fantástica, entendeu? Fantástica, assim, coisa que tá aí, é por isso que a gente está estudando o Viktor Frankl. A partir das suas experiências em campos de concentração, Frankl desenvolveu um conjunto de métodos e procedimentos psicológicos que denominou de logoterapia, elaborada a partir de uma análise existencial. Ela se baseia na vontade de sentir, conceito inicialmente formado pelo Kierkegaard, e Frankl assume então a ideia de que a batalha pela busca de sentido é a força mais poderosa entre nós. Ou seja, vamos destacar isso aqui, cara, porque isso é muito importante. Frankl assume a ideia de que a batalha pela busca de sentido é a força mais poderosa entre nós. Ou seja, então é isso que existe de maior no ser humano. Então, os princípios da logoterapia, né? A vida tem um potencial significado sob todas as circunstâncias, mesmo as extremas. Estamos vivendo uma situação de extremo, né? Ou seja, hoje, bom, cara, a gente precisa, nós estamos projetando a nossa vida daqui a alguns meses, quando terminar isso, daqui a algumas semanas, entendeu? Ou seja, é significado, é sentido para a vida. Eu preciso passar por isso, porque quando eu sair, eu quero fazer tal coisa. Sabe? E isso é, para o Viktor Frankl, o essencial. Então, a nossa motivação principal em vida é a nossa própria vontade de encontrar significado. Temos a liberdade de encontrar significado naquilo que fazemos e no que experimentamos, ou ao menos na postura que assumimos diante de uma situação de sofrimento não contornável. Somos sempre capazes de resistir bravamente aos piores sofrimentos. Com relação aos piores sofrimentos, Frankl percebeu que, mesmo no campo de concentração, tanto ele quanto outros prisioneiros ainda eram capazes de refugiar-se em meio às lembranças de algo que consideravam significativo. A lembrança do passado te mantinha vivo. E nisso eram capazes de se desapegar da situação. Ou seja, a vontade de viver aquilo de novo é o que os mantinha vivos. Tá? Então, cara, para encerrar, tá? Acho que o Viktor Frankl é um pensador assim, fantástico, que a gente precisa estudar mais, precisa ler o livro dele, O Sentido da Vida. Tá cheio de obras influenciadas por isso, e eu vou terminar esse vídeo, vou me dar a liberdade de terminar esse vídeo indicando um baita filme que eu vi na quarentena agora. Vou até aumentar aqui, alguns já devem ter visto, porque tá meio que sucesso, mas O Milagre da Cela 7, no Netflix, um filme, uma releitura de um filme sul-coreano, e que foi feito essa releitura no cinema turco. O Milagre da Cela 7. Muito bacana o filme, faz a gente pensar sobre todo esse assunto que a gente está trabalhando. Eu erraria, né, com chave de ouro esse capítulo, embora teriam muitas outras coisas para a gente trabalhar aqui. O tempo é curto, estamos em condições completamente especiais, tá? Mas eu espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam bem,
E eu vou só um pouquinho, vou buscar uma coisa aqui. Ó, fique em casa, tá, gente? Fique em casa, se cuidem, aproveitem para estudar, para entrar no mundo, fazer as atividades, ler, ver filme. E esse é um momento da gente pensar as nossas escolhas, pensar o que a gente tem feito da nossa vida, o que a gente quer para ela, tá bem? Um forte abraço aí para vocês e espero que logo a gente esteja se vendo, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.